objetivado historicamente, e hoje, isso que o Alex estava falando, por que a gente trabalha tanto? Por que a gente não tem mais tempo para a família, para se dedicar às boas coisas da vida? A base é o trabalho já realizado, é o passado. A gente já tem riqueza acumulada suficiente para trabalhar 4 horas por dia, em vez de ser essa loucura de trabalhar 10, 12 horas. Então, bom, tecnicamente a gente pode discutir mais detalhes, mas é impossível, é fácil demonstrar e é impossível não reconhecer que incineração não é solução de nada. O problema é, por que ela aparece como solução? É porque é uma tecnologia fácil. Quer dizer, eu não resolvo nenhum problema, mas eu dou a aparência de estar resolvendo. Eu pego o lixo, queimo, escondo as cinzas debaixo do tapete, ninguém vê mais, né? Como o Alex estava falando, a sujeira, a feiura é escondida. E para um gestor público que está ali no seu cargo 4 anos, que precisa resolver, entre aspas, aquele problema, isso é uma facilidade, é uma mão na roda. Com as pessoas que estão oferecendo miragem, solução milagrosa para tudo, chegam lá oferecendo uma usina de valorização energética, ele ainda sai bem na história, no filme fica bonito ainda. Então, é muito prático, nessa lógica política que a gente tem de gestão, pegar essas falsas soluções. Isso atrai muito. É claro que ela é cara, né? Tem vários outros mitos, por exemplo, de que ela se mantém, é um mito. A gente estudou em detalhe o equilíbrio financeiro dos incineradores em Paris, do sistema. O incinerador apenas ele retira todo o sistema, né, de reciclagem e produção de energia, apenas 10% dele é subsidiado, é mantido pelo que ele produz. 90% é déficit, que ele precisa pegar recurso, né, do sistema para se manter. Então, é uma tecnologia ineficiente, cara, que desperdiça recursos, mas que é atraente, porque dá essa aparência de resolver o problema. Ao contrário disso, aí vem o nosso problema, da nossa parte, coleta seletiva é difícil, é complicado. Em São Francisco, a cidade que hoje consegue reciclar 90% sem usar incineração, eles demoraram mais de 50 anos para chegar nisso. A Alemanha, a mesma coisa. Coleta seletiva é investimento de décadas. Um prefeito vai resolver em 1 ano o problema dele. E nós temos um problema aí para trabalhar 50 anos para fazer esse negócio virar realidade. Então, o gestor público, quando ele compara essas duas coisas, qual a decisão que ele vai tomar? Eu tenho um morador que pega o lixo, coloca na calçada, queima e resolveu. O outro eu vou ter que educar, vou ter que ensinar a fazer coleta seletiva, montar sistemas. Você tem toda essa trabalheira, claro, que vai produzir tudo isso que a gente acredita de riqueza, de relação social, que é a beleza da vida. Mas que para o gestor, no seu imediatismo, queimar é o que é mais fácil para ele. E aí é que entra, então, o nosso trabalho. O Alex deve organizar uma live, né, que a gente está pensando, e a gente precisa fazer isso, sobre qual que é a alternativa hoje para a reciclagem dos catadores. Eu vou colocar aí no chat 2 textos que a gente escreveu sobre isso. Então, o que é que a gente defende? A forma como a gente pensa a reciclagem, a logística reversa com os catadores, ela foi importante historicamente para chegar até onde chegou hoje, mas ela tem que criar uma alternativa. Ela não pode ficar nessa lógica de verticalização, de apostar só na logística reversa, na venda de materiais, na quantidade de materiais coletados. Ela tem que criar uma lógica horizontal. E essa lógica horizontal é que vai, inclusive, permitir alterar a lógica vertical. O que eu quero dizer? Bom, tá todo mundo falando, a logística reversa é uma responsabilidade social compartilhada, os produtores de embalagem têm que remunerar os catadores, não pode viver nessa miséria, etc, etc. Bom, isso não vai sair do lugar.
Não é porque... bom, o Cláudio falou que ele é cético em relação à justiça, eu sou cético em relação a capitalistas. Patrões nunca cederam um pedacinho dos recursos que eles têm e eles não vão continuar não cedendo. Qual que é a maneira que você tem que fazer isso? É criando força, um monopólio na base dessa pirâmide, que é pegando, coletando todos os materiais, e os catadores organizados corresponde a 10% disso aí. O resto é manipulado pelos outros atravessadores, né, pelos aparistas, e o que mantém essa cadeia sem que os catadores organizados tenham esse controle sobre a maior parte dos catadores autônomos. Então, se essa base horizontal ela não avançar, e uma delas é isso, fazendo melhor e ampliando o trabalho que já é feito em torno da coleta, e aí avançando em todos os aspectos da logística reversa, e ganhando esse poder, construindo esse poder, que vai desde a logística de medicamentos que está sendo implantada agora, e não se fala em catadores nela, até a logística de óleo, de OGR, de gorduras residuais, que causam dano enorme à natureza e um custo enorme para o tratamento da água e de esgoto, e que essas empresas deveriam remunerar os catadores pelo trabalho que é feito gratuitamente quando eles retiram disso, baterias, eletrônicos que nunca conseguem fazer essa cadeia funcionar, etc, etc. Então, um potencial enorme de desenvolvimento dessa base oriental que vai dar força, vai dar poder aos catadores para se contrapor a esse poder que hoje está centralizado no topo da pirâmide dos grandes grupos multinacionais. Sem essa pressão, sem esse poder, a conversa não vai render muita coisa. A gente está vendo como que a logística reversa está avançando aqui no Brasil, ou melhor, não avança exatamente por causa disso. Mas isso tem que ir além. Não pode ser apenas na reciclagem. Né? A gente quer trabalhar com a redução. Isso que é melhor. O melhor não é reciclar, o melhor é reduzir o lixo, a produção de lixo, a produção de resíduos. E esse trabalho, se os catadores começarem a investir nisso, eles vão estar dando um tiro no pé, vão estar tirando recursos, né, dinheiro, porque ainda esse trabalho é na lógica, né, da quantidade vendida para conseguir a sua remuneração. Então, nós temos que começar a pensar em alternativas que vão caminhar junto com essa redução, com esse trabalho de educação que os catadores podem fazer melhor do que ninguém, graças a essa penetração que eles têm na base da sociedade, e juntando com várias outras esferas, várias outras cadeias produtivas, como, por exemplo, a compostagem de material orgânico. Sem avançar nessa compostagem, 55% dos resíduos no Brasil é orgânico. Então, o nosso problema maior é como tratar esse material aí. E, senão, ele vai ser queimado junto com o restante do material. Inclusive, tem que queimar o resto, porque sem os outros é inviável queimar essa massa de material orgânico. Então, eu tenho que deixar o plástico lá, fingir que a coleta seletiva não funciona, para ter bastante plástico no rejeito para conseguir queimar tudo isso aí. Então, eles vão evitar o máximo possível que a coleta seletiva funcione para conseguir queimar esse resíduo. Então, a gente teria que caminhar com as duas pernas, aumentar a coleta seletiva e também dar solução, apresentar soluções para o orgânico. E qualquer processo, a base de qualquer processo é a qualidade da separação. Eu não posso ter remédio junto com o orgânico, eu não posso ter bateria e pilhas junto com o orgânico, eu não posso ter metais, plásticos, etc. Tudo isso depende dessa separação na fonte, desse trabalho de educação, que os catadores têm capacidade de fazer, de separar gordura, óleo e tudo mais. E quando eu me associo, quando eu consigo viabilizar uma compostagem a custo barato, um aproveitamento de óleos, o recolhimento de baterias de medicamentos, tudo isso junto, é isso que a gente chama de economia de agregação, essa economia compartilhada, essa economia de integração. Eu não acredito que a gente consiga resolver esse problema viabilizando apenas a logística reversa e a venda dos materiais, e mesmo se isso não acontecer, e a maior parte ficar lá com os atravessadores, com o topo da indústria,
esses outros serviços agregados vão criar um grande valor que vai mudar a condição de vida, que pode mudar a condição de vida dos catadores. E como esse, tem vários outros serviços. A gente está falando aqui de... Quando a gente fala de compostagem de hortas orgânicas e de hortas urbanas na cidade, nós estamos falando de controle de enchentes. É isso que vai evitar enchente numa cidade como Belo Horizonte, que foi boa parte dela destruída com as últimas chuvas. Você não tem solução para o problema urbano que não seja esse trabalho de integração entre, né, a compostagem que eu faço, essa compostagem que eu utilizar no próprio espaço urbano, que eu vou fazer hortas, que vai trazer saúde para as pessoas, que vai criar espaço para as crianças, para os idosos, que evita a hipertensão, etc, etc. Ou seja, essa multifuncionalidade, o trabalho da reciclagem do lixo vai ser a menor parte de tudo isso. Todos esses benefícios paralelos é que vão, e que eu acho que a grande beleza, né, de tudo isso é que vão dar a sustentação, inclusive a justificativa social para esse trabalho que começou, né, com esse movimento belíssimo dos catadores, mas que agora é preciso dar uma ampliada, dar uma... Eu sei que o que eu estou falando pode parecer utópico, mas são coisas que já são feitas em outros lugares do mundo, e aqui em Belo Horizonte, a gente cansou, ficou meio cansado de lutar com o poder público. Aqui a gente tem uma prefeitura, e a Secretaria de Limpeza Urbana, que já foi exemplar no Brasil, ela passou por uma história complicada, e que agora ela dificulta, mais joga contra que a favor desses projetos. A gente cansou um pouco deles e falou, nós vamos fazer por conta própria. Aí uma cooperativa de catadores, esse grupo nosso, falou, nós vamos fazer um bairro lixo zero. Vamos pegar um bairro da cidade e nós vamos fazer por nossa conta, com os moradores, nós vamos fazer o lixo zero. Nós vamos mostrar, nessa utopia concreta, nessa escala pequena, que a gente não está falando de um sonho, está falando de coisas possíveis agora, já, nesse momento. Isso está sendo operado, está funcionando. As pessoas, mesmo tendo que pagar 2 vezes, para isso viabilizar economicamente, eles têm que pagar os catadores, têm que pagar outros atores que trabalham com compostagem, com a horta. Então, eles pagam a taxa de lixo, a prefeitura não tem coleta seletiva no bairro, não presta o serviço, e mesmo assim a gente conseguiu convencer, não todo mundo, tá? Mas algumas pessoas, comerciantes, donos de restaurantes, etc., que esse trabalho é necessário ser feito de outra maneira, enquanto o poder público não nos atende, não participa desse projeto. Então, outras experiências mundiais também começaram assim, a sociedade se organiza, presta o serviço, resolve o problema, depois o poder público vê, tem interesse ali, e chega lá e dá apoio a essa dinâmica. É isso que eu queria falar para vocês, a gente pode entrar nos detalhes, né? Eu acho que é importante ter todos os elementos para bater de frente contra a incineração, mas o que eu acho que é mais duradouro é esse trabalho de longo prazo, difícil, complicado, de viabilizar essa alternativa. E a viabilidade agora não pode ser mais apenas centrada no trabalho tradicional dos catadores, tem que dar uma ampliada, aumentar essa perspectiva nesse sentido, que a gente está apresentando aqui, começando a experimentar concretamente através desses projetos pilotos, né, dessas experiências localizadas, mas que tem um potencial enorme. Isso aí depois a gente pode mostrar os detalhes, né? Tem vários trabalhos mostrando os resultados que a gente conseguiu obter. Obrigado. Obrigado, professor. João e Alejandra, a gente quero propor de fazer assim. A gente põe abertura para 3 manifestações, e aí perguntas, enfim. E aí o Alex e o professor falam na sequência. O que vocês acham? Está de bom tamanho. Eu só queria... Bom, Alejandra. Bem, eu só queria... Está perfeita essa dinâmica. Eu só queria fazer... Não me aguento aqui, eu quero fazer duas colocações sobre as falas que foram muito ricas. Primeiro que o Alex
apontou bem o que eu já tinha na abertura falado sobre a necessidade da quebra da invisibilidade dos grupos vulneráveis, né, da necessidade do reconhecimento do seu papel perante a sociedade, perante os governos, da relevância da participação popular nesses processos de construção das políticas e da imprescindível geração de renda e riqueza para entrar nesse sistema em que, como o professor apontou, serve muito, 90% para os próprios geradores das grandes produções de resíduo. Né? O Alex também apontou a importância de enxergar quem é catador e catadora. Né? A gente teve um evento em 2011 em que lideranças nacionais, estaduais e locais dos catadores aqui em Volta Redonda se apresentaram com um grupo que a gente estava discutindo questões de direitos humanos, até na Cúria, na presença de 2 bispos, né, um emérito, o Dom Valdir, que faleceu, e o Dom Biazin, que estava recém-chegado, a quantidade de traços de vulnerabilidade que tem dentro de um coletivo de catadores e catadoras. Todas as vulnerabilidades possíveis e imaginárias estão concentradas nesse grupo social vulnerável. O professor apontava a questão do manuseio das palavras, né, do jogo do vocabulário, né, para trazer eufemismos para incineração. Nós temos aqui na discussão em Volta Redonda um comitê forçado pelos movimentos de catadores e pelas defensorias, criado por decreto pela prefeitura, para fazer a gestão da coleta seletiva. Boicotadíssimo o tempo todo, a gente não consegue avançar muito nas discussões, mas conseguimos produzir uma minuta de projeto de lei para instituir na cidade uma política governamental que possa ser perene. E no meio da conversa, enfiaram uma tentativa de incineração. E o secretário de Meio Ambiente, que é ambientalista, plantador de árvores e adora um parque natural, veio dizer que isso era mais barato do que fazer a coleta seletiva, na linha do que o professor apontou. E trouxe exemplos da Europa, dizer que na Europa isso é um sucesso, né? E o professor está dizendo exatamente o contrário. A doutrina mais abalizada, os estudiosos mais abalizados apontam exatamente o contrário. Então, só para fazer pontuar isso. E também, como mineiro, a alegria de sei que na sala tem muitos mineiros, homenagear o professor e dizer que em 2008 nós tivemos um dos grandes eventos que é o Festival Lixo e Cidadania, convidados pelas cooperativas aqui de Volta Redonda, acho que foi o 3º evento dessa natureza, que congrega a nata de quem pensa a sociedade melhor para todo mundo. Então, também quero fazer 2 pontuações rapidinho, antes de passar aí para as perguntas dos demais parceiros aí dessa plenária. Primeiro, para dizer, professor, que a gente não pensa diferente, não. Na verdade, o que eu penso do sistema de justiça, eu penso, não são dos atores, porque eu também faço parte desse sistema. E eu percebo que eu já estou há quase 30 anos no sistema. Então, eu percebo que ele é próprio para, né, puxando aquela fala da Alex, para construir e colocar massa ali, cimento concreto nesse cinturão. Isso aí é algo que a gente perceptivo, sobretudo nessas demandas, né, nesses projetos emancipatórios, efetivamente. Então, aí nem se fala. Então, uma crítica, uma autocrítica, digamos assim, que não é pessoal, é sistêmica mesmo, e porque esse sistema está inserido num processo, num sistema capitalista, né? Ele é parte, é um subsistema do sistema capitalista que faz com que a gente, sem saber, as coisas nos dominem, né? E aí a gente é dominado pelas coisas e achando que está, de alguma forma, inovando. Então, ou agora, a gente já está aí no sistema, nós da área jurídica, né?
lidando aí com a inteligência artificial. Daqui a pouco, não, eu acho até que você tem direito, mas aí o robô diz que você não tem, fazer o quê, né? Então, só para dizer que, na verdade, eu acho que pensamos muito próximo aí, muito parecido, mas eu queria, nessa provocação, assim como fez o João, que vocês abordassem aí depois duas questões. Aquela questão do tributo, né, que você falou, da questão financeira desse projeto aí, do aspecto financeiro, que você chegou a falar comigo quando nós conversamos. Eu acho que seria importante essa abordagem, professor, para a gente tentar aqui. Nós temos aqui o pessoal da incubadora social, acho que o professor Abegão, eu não sei, mas ele teve que sair porque ele teve um compromisso, mas tem os outros componentes ali que devem, a gente, enfim, talvez possa aproveitar naquilo que a gente pensa aqui para a cidade e para a região. A outra parte, que aí talvez voltando um pouco para o Alex, é acerca dessa, eu não digo sedução, porque a gente, como eu lido com muitos catadores, eu ouço em alguns círculos que, de alguma forma, por exemplo, impulsionar essa indústria de incineração, de alguma forma vai gerar algum benefício, com os rejeitos, com aquele monte de coisa que eles não conseguem, né, comercializar. Enfim, a gente já ouviu bastante isso. Então, o que o Alex pensa disso? Enfim, o próprio professor também pode se manifestar aí na sequência. E agora, gente, né, Alejandro, a gente deixa para o pessoal aí ou quem quiser achar melhor escrever, pode escrever. Quem quiser pedir a palavra, com vocês aí, gente. Sinta-se à vontade. Eu quero. Fala, Marilda. Já posso falar? Sim, sim. Não, pensei só em se inscrever ainda. Então, eu penso assim também, né? Porque eu trabalho na zeladoria da escola, de uma escola, né? E eu vejo como é que é tratado, né? Já desde a base, o lixo, né? Assim, teve umas épocas que houve aquela separação dos lixos, né? A gente procurava botar metal num lado, papel em outro, tudo aquilo, né? Plástico, tudo direitinho lá. Mas na hora que a pessoa, né, os trabalhadores dos caminhões ia pegar, eles misturavam tudo. Aí eu ficava pensando assim comigo, que adianta fazer um trabalho tão coisa com as crianças, né? Na escola, no caso, eram os professores, fazia aquele trabalho com as crianças para dividir tudo direitinho. Aí a escola também, que era uma comunidade escolar, a gente trabalhava também, era muito ouvido também, muito escutado, e também aprendia. E a gente fazia também, né? Tentava fazer tudo certinho. Aí, quando chegava as pessoas que trabalham na empresa que recolhe o nosso lixo, eles misturavam tudo. Aí eu falava assim, poxa, então, essas pessoas que chegam, que estão mais perto de nós, né, produtores de lixo, eles também tinham que ter uma educação, sei lá, uma reunião da empresa, não sei de quem, ou da própria prefeitura, para que esses catadores, né, não, eles não são catadores, eles são trabalhadores das empresas, eles podiam também ter essa noção, né, de continuar a levar aquele lixo separado. Só que um dia, nós falando com das pessoas que trabalham, eles falaram que não tem, para isso teria que ter um caminhão específico para cada coisa, né? Porque lá no caminhão não tem como separar, não tem como levar separado, né? O lixo orgânico, que é o resto de comida, essas coisas, e dos papéis, não sei o que lá, não tinha como levar separado, então eles tinham que misturar mesmo tudo, então eu penso assim, isso já tinha que estar começando, né,
da base mesmo, desde de nós, famílias, mas também os trabalhadores. E outra coisa aqui na cidade também. Aqui a associação, ela ganhou uns computadores, na verdade, 15 computadores, daqueles bem antigos, e não tem mais como usar. Olha, peregrinei em Angra dos Reis, procurando um lugar para colocar esses computadores. Eu até me prontifiquei em levar, e acreditam, se quiser, não tem. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar esses computadores, vou jogar na lixeira, já que o pessoal não leva, né? A maioria dos caminhões não leva nem computador, nem televisão, nem nada dessas coisas, né? Que são esses lixos tecnológicos que não pode ficar na natureza. Outra briga minha também em Angra toda a família, se tem lá 5 pessoas, cada um tem um celular. E desse celular vai sair as baterias. Só tem um lugar em Angra que é onde pode levar as baterias para colocar lá. Agora eu falo, ninguém sabe. A maioria da comunidade da cidade não sabe que tem esse espaço que só tem um tubulão lá. Aí eu fico falando, não seria o caso de deixar em cada comunidade, em cada bairro, ou, sei lá, para mim até que saque em cada rua, um tambor daquele também, aonde as pessoas podem botar a bateria para reciclar, os celulares, e essa é uma briga enorme que eu falo com eles, até porque foi falado muito aí no orgânico, né? A gente trabalha com uma horta orgânica, a gente aprendeu a fazer o orgânico das coisas naturais, e a gente não tendo aonde despejar esses materiais eletrônicos, como que fica a nossa natureza, né? E o que a gente vê aqui? As pessoas pegam suas televisões velha, que já não está mais funcionando, joga no mato. Aí eu falo assim, o mato não precisa das suas... a natureza não precisa das suas televisões velhas. Se elas não servem para você, também não vai servir para a natureza, né? O rio não precisa de cadeira com a perna quebrada, porque nem o peixe não senta. Às vezes a gente vê, o pessoal joga lá, aquela cadeira com a perna quebrada lá dentro do rio. Aí eu fico até brincando, né? Mas não é brincando, mas falando na verdade. Para que jogou aquilo lá dentro do rio? O peixe não senta e, além do mais, não presta. Mas se não presta para mim, vai prestar para o rio, né? Por que vai jogar uma cama velha dentro do rio? O peixe não dorme, não tem nada disso. E também está velho, não presta para mim, aí presta para a natureza. Então, essa também é uma das minhas brigas que eu faço aqui na cidade de Angra dos Reis, onde nós temos 2 usinas nucleares funcionando, e uma, né, funciona e não funciona, está lá coisa, e não tem um lugar de reciclagem de eletrônico. O que me falaram que tinha que pegar tentar levar para Volta Redonda, não sei, aí tinha um homem lá que também pegava, mas pegava só um computador, não era tudo. Aí, então, essa a minha tipo uma revolta, né, por causa disso, o mundo tecnológico e as pessoas e o município ainda não se propôs a fazer o descarte correto dessas tecnologias, né? Eu acho que não, como eu vi o moço aí falando, não é só Angra, né? A maioria do nosso estado e município no Brasil ainda não tem essa reciclagem correta aí.
eu também não sou a favor dessa incineração, não. Eu gosto muito de ver assim, reportagem assim, que fala de tudo, né? Eu gosto de ver tudo. E eu já vi falando nesse incinerador aí, eu falei, isso aí acho que não é... Alguma coisa de errado tem aí. E agora o moço veio fazer essa explanação aí, poxa, me clareou mais muito a ideia, e muito obrigada aí por ele trabalhar aí nessa ajuda aos catadores. Muito obrigado mesmo. A gente agradece por existir os catadores e as pessoas que ajudam eles, e nós também, porque nós também somos catadores, que nós devemos ser, né? Arrumar a nossa casa e tentar aprender a organizar as coisas para a natureza, afinal de contas, é a nossa casa maior. Obrigada. Obrigado, Marilda. A gente tem 3 inscritos aqui. O que vocês acham de ouvir logo? O Moisés, a Roberta, a Carla, ou vocês querem, Francisco e Alex, já querem se manifestar sobre essas nossas ponderações aqui? O que vocês acham? Eu acho que pode perguntar mais. Eu estou anotando aqui, não sei o Alex. Alex? Ou se o Alex quiser falar. Tem mais 3 aqui. O Moisés, a Roberta Alves e a Carla Guimarães inscritas já aqui. Vamos ouvi-los, então, né? Bom. Moisés? Boa noite, pessoal. Boa noite, Moisés. Contigo aí. Estão ouvindo? Beleza. Bom, primeiramente quero parabenizar a todos aí pelo evento. Show de bola aí a fala de todos os participantes. Bom, primeiro é uma opinião que eu gostaria de saber, e segundo é uma consulta se os palestrantes aí já têm alguma noção de algumas coisas, né? Bom, nos últimos tempos a gente vem discutindo muito a logística reversa por conta da participação do empresariado, né? Mas pela política nacional a gente tem também a responsabilidade do poder público, com a inclusão dos catadores na gestão dos resíduos, né? E recentemente a gente acabou de ter a aprovação aí do marco de saneamento básico, né? Especificamente com a questão dos resíduos sólidos e dos materiais recicláveis, a gente sabe que o custo da coleta seletiva acaba sendo mais onerosa do que a coleta convencional por conta do volume dos materiais, né? Isso acaba acarretando em mais estrutura, mais rota de coleta, entre outros pontos, né? Queria saber a opinião de vocês com relação especificamente nessa questão do marco de saneamento, a questão da taxação da coleta do lixo de uma forma geral, que hoje ela é vinculada ao IPTU, quando existente é vinculada ao IPTU, e acaba se tendo uma inadimplência muito grande, né, do IPTU, por conta que as pessoas não priorizam entre suas contas pagar o IPTU, e abre a brecha para esse marco de saneamento você colocar a taxa numa conta de luz, numa conta de energia, onde a inadimplência é bem menor, e que poderia fazer com que os municípios pudessem calcular melhor essas tarifas e incluir a taxa no o valor mais adequado para que a coleta seletiva pudesse ser custeada aí de forma adequada e todos os envolvidos receberem uma remuneração adequada pelo trabalho executado, né? A outra é com relação a esse novo termo de compromisso que as empresas, aí, as principais empresas aí que a gente tem aí, geradoras de embalagem, colocaram aí para consulta pública junto com o NNA, que, do meu ver, muitas coisas ali achei um pouco vago, mas que algumas metas foram timidamente revistas e um pouco ampliadas, mas eles colocam ali que estariam fora da participação do acordo setorial, e a parte que compete aos catadores eles colocam como contribuição, né, que eu acho preocupante essa colocação no termo. E a outra situação, que é mais voltada para a temática da webinar, que seria com relação às questões de tecnologia, se vocês estão a par de alguma coisa nova que está sendo apresentada, né? A gente tem aí algumas, como o Cataqui, que eu acho uma ferramenta bem interessante, né, que conecta aí
tratadores com o gerador, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, possibilitando negociações até mesmo para que a coleta seja remunerada, né? E queria saber um pouquinho aí do Francisco, como está essa experiência, se está sustentável aí do bairro Lixo Zero, falar um pouquinho melhor de como está isso. Era isso aí. Passa a bola aí para Roberta, vulgo Docinho aí. Roberta Alves. Está por aí? Roberta Alves. Acho que vamos passar para a Carla, né? Roberta? Então a gente passa para Carla Guimarães. Se a Roberta chegar aí, a gente dá a palavra para Carla Guimarães. Carla Guimarães. Acho que a Roberta saiu. Carla Guimarães está por aí? Então acho que... Cláudia, ela abriu o microfone agora. Ah, é? Carla, está ouvindo a gente? Ela acabou de abrir o microfone. Ela está aqui com a gente. Ela acabou de cair, ela deve ter tido algum problema na conexão. A Carla talvez esteja com problemas também. Carla, ouve a gente? Infelizmente, Cláudia, acho que talvez passar para o Zezinho e aí depois elas conseguirem. Eu concordo. Zezinho, quer falar, Zezinho? O que é que a gente... Você escreveu alguma coisa, né? Mas se quiser falar aí, Zezinho. A Roberta voltou. A Roberta voltou para a sala. Roberta, Zezinho. Roberta, Zezinho, Carla. Vocês estão com a palavra. Roberta? Não, você pode falar que a Roberta está sem microfone. Ela não está conseguindo... Perfeito. Se ela conseguir, ela fala no momento. Pode falar, Zezinho. Pois é, primeiro uma saudação fraterna a todos. Eu quero cumprimentar aqui meus conselheiros Davi e Melina, que estão nesta sala. E eu cumprimento a todos. Bom, objetivamente, eu queria uma palavra de consideração importante a esse companheiro que nos conhecemos. Eu conheci menino, o doutor João Elvésio, e também, agora, eu conheci mais recente, o doutor Cláudio, esse trabalhador que, como bem falava João e também o doutor Cláudio, vocês conseguem minar o sistema de justiça, provoca mudança dentro e fora, porque faz uma ligação com os movimentos sociais. Isso, para a gente que já viveu um pouco mais, dá um ânimo danado para a gente não parar. Então, fica aqui meus cumprimentos. Eu quero cumprimentar o Alex. Eu vi uma live dele, estou vendo pela segunda vez. Ele é muito interessante. Ele tem um aspecto assim, de vivência, às vezes me parece um filósofo. E ele pontuou muito bem essa dimensão do cuidado, né? E ele fala de uma coisa assim, que, numa linguagem que a gente vai entrando na boa fala dele e fica encantado. Então, Alex, siga assim, você contamina o bem e lida com coisas que contaminam o mal. E faz essa correção no família. E eu não conhecia o professor Francisco, e aí a minha pergunta vai para a questão de incinerar resíduos. Você, de passagem, tem uma das questões um pouco ligada à insalubridade. Eu era menino, o João Elvésio, muito em Volta Redonda, a gente adorava pegar alguns produtos siderúrgicos e separar, inclusive o cobre, tirar o plástico e vender no ferro velho. Alguém falou que esse processo pode até facilitar para que alguns produtos eles possam facilitar que a gente venda em separado. Agora, e
as questões tecnológicas ligadas à insalubridade. Esses senhores têm pensado nisso? Então, talvez Alex ou o professor Francisco pudesse ajudar a gente a compreender o processo tecnológico e o mal que ele vai fazer, não só aqueles envolvidos, mas a sociedade, porque vai fazer como hoje, que os trabalhadores de deliveries estão em greve inédita. Será que nós vamos ter que fazer esse processo daqui a 10, 15 anos, quando implantar esse sistema? Terminou, Gavinho? Sim. Roberta Alves. Oi! Voltou, Docinho. É Docinho. Ok. É o Docinho. Estamos ouvindo agora. Qual a Estão me palavra? ouvindo bem? Sim. Oi! Estão me ouvindo bem? Boa noite. É sua palavra aí, Docinho. É isso. Tudo bem? Tudo. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Enriquecedor o debate, né? Eu não peguei a fala do Alex, porque eu cheguei agora no trabalho. É importante uma discussão. A gente está discutindo como viabilizar o entulho, né? E a gente está nessa batalha. Como todos sabem, a Docinho trabalha com entulho, né? Estão ouvindo bem, gente? Ô, Zezinho, você tem que sair dessa... Estão me ouvindo bem? Sim, Docinho, te escutamos muito me bem. Sim, pode falar. Eu não estou ouvindo nada. Então, como todos sabem, nós trabalhamos com o resíduo da construção civil e a gente vem enfrentando uma luta diária, né, com o nosso gestor ambiental, que está trabalhando em cima disso, né, abriu para um concorrente forte do nosso lado e a gente está batalhando para impedir a Como se tomou? Acho que caiu a conexão dela, né? Parece que caiu, sim. Caiu. Enfim, não sei se a gente espera um pouquinho, professor e Alex, ou vocês já querem... O que você acha, Alejandra e João? Porque a gente já está aí perto do nosso teto, né? A gente tem sempre passado o nosso teto, né, Cláudia? De 8 horas. Ela voltou agora, voltou. Roberta, Alguém está me ouvindo? agora está melhor. Vamos lá. Sim. Caiu, mas levantou. Então, vamos lá. É doce. Então, é isso. A falta de política pública para essa classe, que tanto faz, né, que tanto rala, me questiona, me deixa muito irritada. E a falta que os gestores têm, né, dessa percepção. Por exemplo, no nosso município, Jardim Gramacho, o prefeito mal nos conhece. Entende? A política pública aqui não avança. Por mais que Claudete lute, Custódio luta, no estado do Rio de Janeiro, a política pública para catador não existe, né? Nós somos vistos como os coitadinhos, né? Não sabe eles a proporção que a gente pode dar no resíduo da cidade. Isso muito me entristece. Eu queria ter ouvido a fala do Alex sobre incineração, né? Eu estou muito ocupada defendendo a ATT de Gramacho, então estou afastada da discussão. Eu quero saber como é que anda isso, de que forma anda. E o professor João, que eu conheci agora na live, eu falo para ele, professor, olha, nós não vamos chegar nem o dedo mindinho do pessoal lá fora. Esperança não nos falta, sabe? Como o doutor Cláudio, como
o professor lá de Volta Redonda, né? Lutem, para a gente conseguir chegar, mas a gente não vai chegar, sabe por quê, professor? Não é rentável. É rentável para mim, para o senhor, para os outros que acreditam, né? Mas para eles não é rentável. Não é rentável. É rentável para eles tirarem da gente o nosso sustento, a nossa capacidade de estar trabalhando, né? Mas eu não me importo com isso não, sabe? Nós estamos aqui para lutar, né, para conseguir chegar, e nós vamos chegar, se Deus quiser, nós vamos permitir. Mas eu gostaria de estar presenciando mais essa discussão sobre a incineração, porque Duque de Caxias é malvada, né? E incinerar o resíduo aqui, ele não vai, não. Aqui? É isso, Docinho? Terminou? Obrigado. Terminei, obrigado. professor. Parabéns. Ó, para mim é uma satisfação enorme, tá? Ver o senhor, ver o professor lá de Volta Redonda, os companheiros. Morro de saudade de todos, mas estamos juntos, tá? Um abraço aí, Docinho. A Carla Guimarães, que também estava inscrita, eu acho que ela voltou. Eu acho que ela era a última inscrita aí. Carla Guimarães? Oi, tudo bom? Sim, pode... A palavra é sua. Obrigada. Era só para me apresentar, né? Eu trabalho na UF de Niterói, e aí eu tenho um projeto de resíduos lá na faculdade, e aí eu nem sabia que tinha componentes da UF aqui também de Volta Redonda, né? Ajudando. E aí eu vi que até o professor Abegão estava aí, depois eu vou até fazer contato com ele para me colocar à disposição, né, no que tiver precisando. A nossa ideia era até trazer o projeto de resíduo para cá também, para o polo daqui de Volta Redonda. E falar com a colega de que a gente tem um projeto na UF de Angra também. Agora, com a pandemia, está tudo fechado, mas ali seria um local onde as pessoas podem estar disponível lixo também, tanto o eletrônico quanto os resíduos sólidos. E a ideia, assim, nossa, desse projeto de resíduo da UF, desse que eu participo, a gente tem a parte de captação dos alunos e professores, aí a gente ensina a maneira adequada, né, de dar um destino para esses sólidos, para esses resíduos. E como é um projeto de extensão, é para a comunidade também. Então, não fica restrito só para o aluno e para o professor jogar o resíduo dele ali. A comunidade também pode. A gente tem também, além dos resíduos sólidos eletrônicos, a coleta de óleo de cozinha. E em Niterói tem mais cursos que aqui, que até consegue fazer um trabalho com o pessoal lá do Bandeja, também com os alimentos lá para compostagem, e com o óleo a gente estava no sabonete. Aqui em Volta Redonda é um pouco mais difícil, eu acho, porque é um número menor de cursos, né? E acho que não tem química e tal. A gente teria que adequar aqui para a cidade. E Angra também, né? Angra é só a coleta mesmo dos sólidos. Mas já fica um local. E aí eu até deixei meu e-mail, porque quando tiver a próxima reunião de vocês, se eu puder ficar falando, eu entrei lá no Face, no Instagram também, quando vocês mandaram aí no chat, para eu conseguir participar. É isso. Obrigado, professor. Acho que seria importante uma conversa sua com o professor Abegão. Abegão é parceiro de primeira hora aqui via incubadora, seria importante. Acho que agora, Alejandro e João, a gente pode passar para ouvir o Alex e o professor Francisco, não é isso? Na mão, com eles. Então é com vocês. Alex, vai começar aí, Alex? Bora lá, então. Bora lá. Bom, vamos lá com a questão da... Não lembro ali quem foi que fez, enfim, a pergunta ali. Mas, enfim, vamos lá, no início. A questão da incineração, ela
Tá frio aí, hein, guri? Ah, tá frio, tá frio. E aí, docinho, beleza? Então, a questão da incineração, se a gente vai olhar pelo contexto, inclusive aplicado na Europa e tal, os caras iriam querer fazer alguma coisa para tentar trazer algum benefício para algum catador. Mas a nossa luta ela não é para algum catador, mas sim para todos os catadores, para todas as catadoras, e também tem essa grande bandeira que a gente tem, que é a defesa da vida, a defesa da natureza. Então, a nossa questão não é meramente econômica nem economicista. Não é por essa discussão que a gente trabalha apenas a questão da incineração. Porque ela é um mal, e o principal mal dela não é só porque ela é mais cara, não é só porque ela é mais excludente, mas também porque ela é altamente destrutiva desse meio natural, enfim, dessa natureza que a gente vive. Porque não tem como destruir a matéria sem destruir a natureza, né? A própria matéria transformada é a natureza transformada, né? Aquilo é a natureza coisificada. Então, se a gente não reutiliza, não bota uma energia em cima para reutilizar, naturalmente, digamos assim, né, a gente estaria praticando a questão da destruição. Não tem como tu incinerar um papel e não saber que está incinerando uma árvore. Não tem como tu incinerar o plástico e saber que está queimando o petróleo, né? E está reduzindo tudo isso a um mal maior, que são as cinzas, enfim, que são um resíduo altamente contaminante, além da transformação que tem de todo esse resíduo nessa fumaça, ou o que a gente pode chamar de micro ou nanopartículas pesadas ou partículas persistentes que iriam ficar se sobrepondo ao nosso ar aí, enfim, causando todos os problemas que a gente pode pensar na questão da ordem, tanto respiratória, enfim, como na questão de saúde mais coletiva. E aí, então, a proposta, por exemplo, que tem lá em Curitiba, na qual os catadores fazem a luta contrária, é que o grupo Votorantim, que é ligado, enfim, a vários grupos aí, né? Ao grupo Camargo Correia, principalmente, que é um dos maiores, enfim, um dos mais ricos do país aí, trabalham com a questão da pirólise, transformando o rejeito das cooperativas nesse material que eles utilizam para queima nos fornos das cimenteiras. E lá, mesmo que traga uma renda, né, porque tem um processo em que os caras fizeram articulado com a prefeitura, porque essa força, digamos assim, precisa ter uma aceitação do lado da prefeitura. Esses caras, para eles avançar, eles não vêm discutir conosco, eles discutem com a prefeitura, discutem com outras instituições, e a gente está sempre ali na questão da luta para poder debater ou poder fazer o próprio enfrentamento em si. A gente está excluído, digamos assim, desses espaços de discussão. E lá eles implantaram essa questão da queima, enfim, do rejeito que sai das cooperativas. Mesmo que isso traga alguma renda para as cooperativas, há um processo de luta dos catadores contra, enfim, essa questão da CDR, contra o processo da queima nos fornos das cimenteiras. Então, é só para colocar o exemplo, né? E, claro, pensar uma questão de qualquer tipo de evolução iria trazer algum benefício para algumas pessoas, né? Porque senão eles não conseguem implantar, eles têm que ter a ordem do discurso, a lógica das palavras, enfim, ela precisa estar entrando, digamos, nas nossas orelhas, né, no nosso ouvido, como algo que seja positivo, enfim, né? E aí é lógico que os caras iriam, então, estar trazendo algum tipo de benefício, mas que é para muita pouca gente, né? Não existe a questão muita pouca, mas para acrescentar, que é para nós dar a questão da dimensão da quantidade pequena de pessoas que estariam beneficiadas dentro de uma lógica de incineração. E aí, complementando com tudo que o professor colocou aí. Sobre a questão da logística reversa, né? Primeiro, tem essa lógica que o próprio Moisés colocou ali, que a gente está excluído do processo, né? A gente está excluído desde a questão da própria formulação. Eu colocava que a logística reversa ela era como a própria raposa formulando os processos de como ela faria a manutenção do galinheiro, né?
porque quem coloca são o Ministério do Meio Ambiente, a Revelia, juntamente com as empresas produtoras de resíduos, para ver qual é o acordo que eles fariam, e é lógico que eles farão o acordo que seja muito mais fácil para eles, né, que tenha menos, digamos, investimento e tal, e que eles possam atuar, inclusive, numa lógica de propagandear a questão ambiental como uma forma de trazer de ampliar receita e lucro, né? E aí deixa a questão das cooperativas de fora, e aí precisa, lógico, de mudar até o próprio contexto das cooperativas para a questão de ser um simples agente como colaborador, como assistente, como alguém que está ali e tal, até para não ser tão negativo, digamos assim, perante a sociedade ou parte dela que já reconhece as catadoras, cooperativas, enfim, que já tem esse contato, principalmente olhando para esses anos, esses últimos 10 anos, principalmente, depois da política nacional, em que a gente já cresceu na sociedade, enfim, nas cidades, fazendo a parte da gestão de resíduos, seja ela contratada pela prefeitura, ou seja, a gestão dos resíduos como uma forma como a revelia da prefeitura, enfim, mas como uma forma de resistência ou, enfim, de implantação de tecnologias sociais que visem a questão da reciclagem e da organização coletiva das catadoras e dos catadores. Então, era lógico que eles deixariam nós de fora. Tem uma questão que a gente coloca, que eu acho que é importante, que é a questão da logística reversa, que a gente é terminantemente contra, é que ela seja uma articulação entre os empresários e o setor político meramente, porque claramente a questão da logística reversa serviria basicamente para ser mais uma forma de alimentar a máfia do lixo, né? Porque a máfia do lixo é um dos problemas que ela é muito visível, porque a gente enxerga a materialidade da máfia do lixo presente nas cidades, nos grandes centros urbanos, seja ela pelos contratos milionários, seja ela pelas parcerias público-privadas, seja ela na própria no próprio cenário eleitoral, enfim, é o cenário da cidade. Essas empresas, elas fazem parte, elas ganham muito dinheiro, fazem muito pouco, causam muito mais problema, muitas vezes, do que benefícios à sociedade, né? Elas existem, estão ali, e elas são as que se alimentam de todo o recurso que sai do cidadão, enfim, quando paga o IPTU e paga outros impostos, e esse recurso vai para a máfia do lixo, ou seja, para essas empresas privadas que objetivam lucrar, acumular, enfim, nas cidades, né? E aí não sobra dinheiro para aquilo que seria a coleta seletiva solidária, a contratação dos catadores, a valorização, o pagamento pelo serviço, e sim outras coisas que dariam, enfim, um avanço para a categoria e que poderia avançar nessa parte dessa gestão colaborativa, participativa, popular dos resíduos, que é aquilo que o professor colocou um pouquinho antes, né? Que é a questão de os resíduos, eles precisam ser separados na casa. A gente poderia até discutir sobre a questão de separados ou a gente não misturar eles em casa, né? Enfim, teria que definir a palavra em si, mas tem essa questão de que a casa, o momento da geração do resíduo é que pode dar um destino para ele, né? Se tiver uma separação ou não misturar esses resíduos, automaticamente ele pode seguir uma lógica que seja mais fluente e que tenha um reaproveitamento, seja pela reciclagem, seja pela compostagem, seja por outra, enfim, seja por uma forma de reaproveitamento dos resíduos, como, por exemplo, recuperação e tal, ou utilização desses produtos como novos outros produtos, né? Eu aproveito para colocar aquilo que uma das companheiras colocou um pouquinho antes, em que ela separava o resíduo e que o caminhão misturava tudo, né? Tem uma lógica que eu coloco, que é a gente fazendo certo é super importante. Mesmo que o outro vá fazer errado, a gente não deve não fazer o certo, porque não justifica o erro do outro nosso. Então, a gente deve continuar fazendo a separação adequada daquilo que a gente acha certo, né, daquilo que a gente acha justo, e cobrar para que o próximo faça. Porque se a gente não faz na nossa própria origem, não tem como a gente cobrar depois que os outros vá fazendo. Então, eu colocaria isso, que elas estavam certo lá e que elas continuem, enfim, a fazer a separação.
para a questão das pilhas, baterias, pneu, óleo, enfim, outros tipos de resíduo, há a questão da logística reversa, e essas funcionam muito bem, mas precisa criar mecanismos, enfim, a própria DPU, enfim, aí pode mobilizar para que as cidades, a partir dos seus planos de gerenciamento de resíduos, possam colocar a questão da logística reversa dessas eletroeletrônicas, enfim, esses outros que são obrigatórios por lei e que a indústria, no caso, deve de colocar os pontos de coleta para que funcione, né? Acho que mais ou menos seria isso. Por fim, aí, a gente tem uma caminhada que é muito longa, assim, se a gente for olhar para um contexto, enfim, para um contexto do que a gente quer estar olhando para frente, né? Uma caminhada curta, digamos assim, olhando para trás. Os catadores se organizaram nos últimos 20 anos a criação do movimento nacional, então é uma caminhada relativamente curta para a questão dos avanços que a gente tem. A gente, nesses 20 anos, conseguiu avançar consideravelmente, pelo menos uma parcela dos catadores, das catadoras, conseguiu também trazer o debate para a sociedade, parte da sociedade, enfim, aderiu a essa questão da reciclagem, a reciclagem popular, a reciclagem inclusiva, a reciclagem solidária, a parte da lógica da distribuição do conhecimento, enfim, a participação das instituições, tanto de justiça, como o caso aí da DPU, assim como também os órgãos, as instituições de conhecimento, como as universidades, e tem criado processos que são muito novos, assim, durante esses 20 anos. Eu fico pensando que a gente está arrumando tão certo no caminho, de que eu fico imaginando como é que nós estaremos daqui 20 anos, né, à frente. A gente conseguiu chegar até o ponto que a gente está até agora, e tem algumas conquistas acumuladas, como é que a gente vai estar também 20 anos à frente, até para que a gente consiga planejar melhor a nossa caminhada, planejar melhor a nossa parceria, estruturar, enfim, alguns processos que são extremamente importantes, conseguir olhar quem são os parceiros que, durante o caminho, se enfraqueceram, saíram, se invisibilizaram perto da nossa luta, até para a gente conseguir congregar mais e ir articulando para ir, enfim, pensando, enfim, e concretizando um futuro que é logo adiante. É sempre a gente conseguir pensar dentro de um macro, que é a questão de um planejamento para nós pensar futuramente. E esse plano, naturalmente, passa por um processo de barrar a incineração hoje, porque a incineração seria um processo de morte, enfim, no nosso caminho, na nossa trajetória, e o que a gente priva, enfim, é a questão da vida, a questão da justiça, tanto a justiça, questão, enfim, social, mas também como uma justiça econômica e ambiental. Eu queria deixar agradecido aqui as contribuições, principalmente a palavra desse companheiro que me antecedeu um pouquinho antes ali e tal, que eu acho que o jogo de palavras ele deve estar servindo sempre para que a gente consiga nos comunicar, nos articular melhor, e às vezes, talvez, seja melhor quando a gente olha palavras que não nos contemplam, que a gente invente nossas próprias palavras. Valeu aí, viu? Obrigado, Alex. Professor? Eu vou pegar aqui e comentar duas questões. Uma sobre essa questão da incineração ainda como aproveitamento, né, de rejeito, e outra sobre essa alternativa, o modelo econômico que está por trás, a sustentabilidade dela. Tem uma coisa em relação à incineração ou qualquer tecnologia que eu não comentei, mas que é importante, né? Uma coisa é o que ela é e o que ela tem de ruim. Outra é o que ela impede outras tecnologias de se desenvolverem. Então, onde tem incinerador na Europa, a coleta seletiva não se desenvolve. Em Paris, a coleta seletiva é 10% só do resíduo, é um dos piores indicadores da Europa, porque lá eles fizeram opção pela incineração. Na Suécia, que às vezes a Suécia se vangloria de estar importando lixo para queimar, porque eles já queimam todo o lixo deles e o incinerador é tão grande, porque se você não alimentar o incinerador,
a eficiência dele vai caindo e começa a dar mais prejuízo do que ele dá. Então, eu tenho que manter aquela máquina funcionando, eu tenho que ter lixo para queimar. E esse é o principal problema, porque Paris parou em 10% há mais de 3 décadas que não avança. O incinerador impede que a coleta seletiva aumente. E mesmo queimando o rejeito, vai chegar uma hora que não vai ter rejeito. Gente, quando a gente faz lá no lixo zero, do Santa Teresa, a quantidade de rejeito que sobra nas casas é mínima. É um saquinho de lixo de banheiro e só isso. Isso inviabiliza a incineração. É claro que hoje a taxa de rejeito na coleta seletiva está em torno de 25%, 20%, às vezes até mais, dependendo do sistema. Então, tem muita coisa para queimar. Mas quando a gente vai melhorando esse sistema, esses materiais que não são reaproveitáveis, que a gente pouco a pouco vai eliminando, isopor, esses plásticos misturados, aluminizados, essas coisas que são difíceis de reciclar, essas embalagens plásticas, garrafas pintadas, que tem muito material misturado, isso vai deixar de existir, porque o design, o projeto, vai levar em conta também a reciclabilidade. Então, um projeto no sul de Minas, que inclusive é patrocinado pela Danone, que os catadores começaram a identificar embalagens que não eram recicláveis e que vinham da Danone, e eles começaram a discutir com engenharia para mudar esse projeto para tornar aquilo reciclável. Então, essa contribuição dos catadores vai repercutir, vai ajudar toda a cadeia a diminuir esse rejeito, que hoje está alimentando a incineração, o coprocessamento, mas a tendência é que ele deixe de existir. E depois que você faz um investimento desse, você tende a manter por causa do investimento que foi feito. E essas experiências nessas cidades, lixo zero, não tem só em São Francisco, tem várias cidades na Europa que reaproveitam até mais, até 95% de todo o resíduo é recuperado. Eles fazem isso sem incineração, sem precisar da incineração. Agora, se eu coloco o incinerador, eu vou frear, eu vou diminuir todas essas alternativas, né, que poderiam ser criadas. Então, o incinerador tem esse problema também. Ele não apenas é ruim, inclusive tem esse problema que foi comentado aí da saúde pública. Em Portugal tem uma resistência muito grande ao movimento social, inclusive de coprocessamento, que eles usam muito em fábrica de cimento, lixo, para gerar energia. E como na fábrica de cimento eu não tenho controle das emissões como eu tenho no incinerador de resíduo, aquilo acaba poluindo a natureza, as comunidades, as cidades vizinhas acabam sofrendo com aquilo. Agora, é verdade, por exemplo, que em Paris os incineradores são dentro da cidade. Tá? Você não vê poeira, você não vê emissão de poluente, você não vê gases saindo, etc. Agora, o custo de controle da saúde, das emissões do incinerador, é quase metade do custo do incinerador. Então, se a gente for fazer igual Paris faz, o incinerador poderia até vir, mas o custo é tão grande, e o nosso receio, né, é que no Brasil a gente não vai ter esse controle. Para vocês terem ideia, o sistema francês, os controles, as barreiras são em 6 níveis. Eu tenho uma emissão lá, um mostrador de gás de todas as partículas de dioxina, que é super cancerígeno. Aquilo em tempo real vai mostrando lá. Todo mundo pode ver aquele indicador. Mas isso não é suficiente. Eu tenho um teste que a empresa tem que fazer, a prefeitura faz, uma empresa independente faz o controle, tem um comitê popular com controle da população para verificar isso, tem controles biológicos, hortas que são plantadas em todo o incinerador para saber se mesmo se não emitiu aquilo vai estar contaminando plantas e agricultura, etc. São 6 níveis de proteção. Isso é caríssimo de ser feito. Exige um controle social enorme para isso operar. E é claro que isso contribui para a ineficiência do sistema, que fica muito caro. Então, apesar de todas as desvantagens que tem a incineração, né, desse custo, aqui no Brasil, tem gente que é capaz de dizer que incinerador se paga, que vai coletar o lixo de graça da prefeitura, vai montar um incinerador
ou seja, de graça, né? A prefeitura tem que pagar nada. Isso é impossível. Em nenhum lugar do mundo é possível rentabilizar um incinerador se a prefeitura, se o poder público não pagar pelo menos 80%, 90% daquele custo ali. Então, não tem milagre a ser feito dessa rentabilidade econômica. Agora, como que a alternativa está sendo construída? Então, esse modelo, né, alguém comentou aí sobre a taxa de lixo. O ideal, que tem algumas experiências, é que a taxa de reciclagem, a taxa de lixo em geral, ela seja decrescente. Quer dizer, quanto mais a pessoa reciclar, menos ela vai pagar. Então, em algumas cidades em que quem trabalha com a coleta seletiva gerencia isso, gerencia tudo, tem a possibilidade de fazer isso. É o que a gente gostaria de chegar. Nós gostaríamos que a taxa do lixo viesse para a gente. A taxa que está no IPTU é mais do que suficiente para pagar a coleta seletiva, que a cidade não consegue fazer. A gente conseguiria viabilizar a coleta seletiva com remuneração de um salário mínimo e meio para os catadores, apenas com a taxa de lixo que hoje pela prefeitura e que não consegue prestar esse serviço. Mesmo isso não seria suficiente. Um salário e meio é bom, mas teria que ser maior. Então, o que vai complementar essa renda? Vai ser a recuperação do material orgânico que vai ser recuperado, a contribuição para a manutenção da cidade, de esgoto, a recuperação dos medicamentos, tudo isso junto, todas essas parcelas somadas, é que hoje já é viável fazer, mas elas é que vão permitir que o catador saia dessa faixa né, às vezes está abaixo de um salário, e que vá melhorando a sua renda, até ter uma renda bem mais razoável, e que seria possível, né? Não pegando apenas uma atividade, mas integrando várias essas fontes de renda paralelas e todas os serviços que pode prestar de educação, de saúde, tudo isso, a dengue, que as cidades não conseguem controlar, os catadores são uma parte importante de coisa que eles poderiam fazer para evitar esses focos de doenças. Tem várias coisas que os catadores têm uma capacidade de fazer que iriam contribuir para esse aumento de renda. E outra coisa é o custo do sistema atual. Né? Isso que foi falado, a coleta seletiva é mais cara do que a coleta convencional. É verdade. Em Belo Horizonte, já se mediu de 7 a 8 vezes mais cara a tonelada da coleta seletiva do que a convencional. Mas, a partir de 4 anos, as associações de catadores estão sendo contratadas para fazer a coleta seletiva. Então, uma coisa é custo da coleta seletiva feita pela prefeitura ou por uma empresa privada. Uma coleta seletiva feita pelos catadores, ela fica mais barata, de melhor qualidade, com mais eficiência do que essas outras. Então, o custo cai. Tá? E por que ele cai? Porque o catador que está coletando, ele não está apenas pegando material e saindo correndo atrás de caminhão, ele está fazendo um trabalho de educação também com os moradores, melhorando a eficiência dessa coleta, a qualidade da separação, e quando ele percebe que tem alguma coisa que é ruim, uma coisa que as empresas faziam, né, que a Marilda comentou, a empresa privada, quando está coletando, ela está pouco se importando se o que está lá é reciclável ou não. Ela vê o saco, ela pega e tudo mistura no caminhão. Aí o material fica contaminado, fica aquela triagem difícil, tudo fica mais caro, o rejeito aumenta, vai lá em cima, etc. O rejeito, com os catadores fazendo a coleta seletiva, ele diminui, ele é bem menor. Porque na hora de fazer a coleta, o catador não vai levar lixo para o galpão. Ele sabe, só de bater o olho e sentir o peso, ele sabe o que é lixo e o que não é. E vai separando já na coleta, fazendo pré-triagem, etc. O material, quando chega lá no galpão, já está separado, está bem melhor do que uma empresa privada.
E a empresa privada, ela ganha por tonelada. Então, ela ganha 2 vezes. Ela ganha porque tudo que está na rua ela coleta, então ela está aumentando o faturamento, e depois o rejeito, que chega a ser 25%, ela coleta de novo e tem que levar para aterro. Então, ela está ganhando, faturando mais ainda no rejeito que ela está ganhando. É claro que ela não tem interesse nenhum em melhorar a qualidade da coleta seletiva. As associações já é bem diferente. Eles estão melhorando o tempo todo essa coleta e rentabilizando a quantidade de coleta efetiva, triada, reciclada, em função da remuneração que eles ganham. Então, vai melhorando. E tem várias razões que explicam. Né? Antes, era só uma cooperativa que era contratada, hoje todo o sistema de coleta seletiva da cidade foi contratado com as cooperativas, porque fica muito mais barato para a prefeitura contratar a cooperativa do que uma empresa privada. Então, é possível reduzir esse custo, e hoje a gente está reduzindo mais ainda com outros sistemas, porque coleta seletiva com caminhão é muito caro, é difícil manter, tem que ter outro sistema, tem que ser o sistema de bandeira, de você reúne aquilo num canto e aí vem o caminhão e pega, mas caminhão passando de porta em porta, tem sistema que aguente isso. Então, as experiências que a gente analisa, que a gente conhece, por exemplo, em Poá, em São Paulo, em Ourinhos, várias cidades, o custo é bem menor, porque o sistema que os catadores inventaram é diferente. Eu puxo um bag numa rua, coloco na esquina, junto aquele material, o caminhão passa, em algumas ruas ainda fica passando de porta em porta. E o sistema da coleta convencional, com a empresa, com a prefeitura, é esse, né? E aí fica caro demais. Passa um caminhão, além da poluição que ele gera, etc. Então, se eu associo outro sistema de concentrar o material e fazer esse sistema misto, o custo também vai cair bastante. Então, tem solução para resolver esse problema do custo, né? Não apenas na coleta seletiva, ela pode ser mais barata, pode ser mais em conta e melhor qualidade, e a renda do catador pode ser enriquecida, né, engordada com esses outros complementos. Não pode ser apenas a venda do material e não apenas a contratação do serviço ou mesmo materiais, como acontece em alguns locais. Então, a empresa de saneamento deveria pagar aos catadores, eles deveriam ter uma remuneração da parte de controle de sanitário, de controle da saúde, de controle de enchentes, ou seja, tudo isso são serviços que os catadores prestam, e sem falar de um outro que todos os países do mundo remuneram isso, menos nos países pobres, né? Empresas parecidas com essa na Europa, que trabalham com lixo, com recuperação de lixo, elas sobrevivem pela inserção social. Elas não vivem de venda de material. Elas vivem do subsídio do Estado para pegar pessoas com desemprego de longa duração, pessoas que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e faz um trabalho de reinserção. A maior renda delas é isso, é o trabalho de reinserção. Os catadores, que não apenas se reinseriram por conta própria, né, saindo da miséria e criaram todo esse sistema, esse trabalho de inserção social, ninguém fala, mas isso, por que eu vou pagar isso? Mas esse é um dos principais trabalhos que é feito, né? Pegar pessoas nessa situação de vulnerabilidade social e dar esse trabalho digno, recuperar essa dignidade toda. Então, se tudo isso fosse reconhecido e fosse remunerado, a sustentabilidade desse impedimento teria, inclusive, capacidade de reinvestir sem precisar de subsídio público, ou mesmo apostar apenas na logística reversa, né, que vai ser difícil tirar dinheiro desses grandes grupos multinacionais, porque eles vivem disso, né? Eles vivem de sugar essa miséria que está lá na base. Obrigado. Obrigado, professor. Tem o Paulo, eu acho que é Paulo de Barra do Piraí, que queria acho que só agradecer ao Alex e ao professor,
não sei se... Acho que a gente está já partindo aí para o encerramento. João, Alejandra, me ajudem aí. A gente ouvimos o Paulo e aí a gente encerra? Acho que isso pode ser, sim. Já estamos 8h15, né? O nosso teto era 8. É isso, João? Isso, eu aproveito para agradecer o professor Francisco pela disponibilidade, o Alex também pela brilhante manifestação, e o filósofo, né? Filósofo dos Pampas, e a todos e todas que estão interagindo com a gente. Então, a gente ouve o Paulo e, realmente, a critério da direção, aí podemos encerrar. Então, também já vou fazer aqui meus agradecimentos aqui, deixo depois para o encerramento para a Alejandra, que é a diretora aí do Instrumental Tecnológico. Então, antes de ouvir o Paulo também, professor, muito obrigado, assim, o conhecimento que você tem aí somou bastante, a gente que não é da área, né, mas, enfim, então, esses conhecimentos técnicos específicos aí das comparações, né, essa equação econômico-financeira é muito importante, que soma bastante na nossa argumentação jurídica, né? Então, daquilo que você falou aí tecnicamente, eu costumo brincar, estava até outro dia falando isso com o Moisés, mas falei com o João também outro dia, que eu comparo a incineração com o atual estágio aqui da coleta seletiva com os catadores, com aquela baleia gigante, né, no oceano, e os plânctons, né, aqueles bichinhos. Quando ela abre o bocão assim, aí não sobra. É mais ou menos o que você falou que acontece em Paris, na Alemanha. É mais ou menos isso. Eu brinco assim, e é o que me vem à mente, sem ainda não tinha esse conhecimento desse estudo aí com relação à coleta de resíduo no campo de divisão ali com a incineração que você citou, salvo engano, Paris e Alemanha. Então, professor, muito obrigado mesmo aqui em nome assim, Na verdade, é Paris e Suécia, né? A Alemanha está desativando os incineradores, a taxa de reciclagem na Alemanha é um dos melhores exemplos da Europa, né? E os incineradores que ainda existem estão sendo todos desativados. Na verdade, a Europa inteira está desativando o incinerador, os empresários não têm o que fazer com essa tecnologia e querem trazer para o terceiro mundo. Sim. Então, obrigado, professor. Enfim, vai somar muito, com certeza, os catadores que estão aqui presentes, né? O Paulo, tá a Lidiane ali, eu vi há pouco a Tailândia. Então, tem vários companheiros aí que vão, com certeza, reproduzir isso para os demais, assim, os outros quase 20 e poucos coletivos aqui da região, com certeza. Então, obrigado, professor Francisco. A gente está aqui, o Entre Nós está aqui, o senhor é nosso parceiro aí. Inclusive, eu vi que algumas pessoas pediram os seus trabalhos. Eu vou ver depois, Alejandra, se lá no grupo o pessoal não dá um e-mail do Entre Nós, professor, se eu puder depois enviar por e-mail, porque acho que algumas pessoas tiveram dificuldade de acessar pelo link. Eu te mandaria o e-mail depois, pode ser? Tá, tranquilo. Tá. Aí, enfim, é um pedido do Pedro aí, acho que de mais alguém. E Alex já é parceiro de longa data, então o Zezinho, quando falou ali da eloquência do orador Alex, eu me reporto, Alex, aquela audiência pública, não sei se você lembra, lá na Lepa, lá em Belém do Pará, você lembra? Cara, quando eu vi, assim, eu ouvi o Alex, assim, era né, a assembleia lotada, era uma situação muito complicada ali, que tratava do encerramento do segundo maior lixão do Brasil, né, que era o lixão do Aurá. Tinha uma liderança lá também de catadores, que não sei se a Alex vai lembrar, a Ana, que também era uma baixinha retada. Enfim, quando o Alex e a Ana começaram a falar, nossa, né, tipo assim, a assembleia vinha abaixo, assim. Então, e foi um momento de muita emoção, porque na noite anterior, né, a gente perdeu, né, uma companheira lá no acidente, lá com um caminhão, salvo engano, no lixão do Aurá. Então, Zezinho, eu conheci o Alex nesse contexto, e, de fato, Alex é um orador, assim, enfim, acho que é uma representação de catadores, assim, no mais alto nível. Enfim, a gente fica sempre muito contente em poder te ouvir, Alex. Obrigado aí, mais uma vez, por essa parceria, por essa disposição, porque está aqui sempre junto conosco, que, na verdade, a gente fala conosco, mas o
os beneficiários assim são os catadores, são as outras lideranças, né? A Marilda também, enquanto liderança quilombola, ela se fez presente aqui, o Vicente, também uma outra liderança quilombola, estava presente aqui também, que, na verdade, essas lutas se convergem, né? É uma luta, como você colocou bem, se converge. Luta contra o machismo, contra o racismo, contra a opressão aí em razão da desigualdade social do pobre. E aí a gente pode ouvir o Paulo, que o Paulo quer fazer alguns agradecimentos. Paulo é catador, lá, liderança lá dos catadores de Barra do Piraí. Então, boa noite a todos. Meus agradecimentos aqui a todo do Entre Nós, os organizadores aqui. Está sendo muito útil de aprendizagem para mim também, né? Quero agradecer o companheiro Alex aqui. Eu gostaria até de fazer pergunta, mas eu resolvi não fazer, que são muitas. Talvez o tempo, Alex, não seria nem 2 horas, seria de um expo de 3 dias para a gente debater muitas coisas. Mas aí eu só quero fazer um agradecimento ao Alex, ao professor também, e esse pedido aí que eu fiz também, que o doutor Cláudio aí já passou adiante aí também, era que eu tive dificuldade para acessar, que quando eu ia acessar, eu caía. Aí eu consegui amarrar a cadeira aqui, não estou caindo mais, para mandar por e-mail aí, porque eu tenho interesse de aprender as nossas lutas, apesar de estamos distantes, mas a luta em todo o Brasil é igual, e é isso aí. E, Alex, eu estou vendo aqui que ele está com frio, então vamos esquentar. MMCR! Presente, presente, presente. Sempre, sempre, Falou, sempre. Um grande abraço. E tamo junto aí. O Alex já tive a oportunidade de conhecer ele lá em Brasília, já tive a oportunidade de Volta Redonda, e a gente vai ter muitas outras oportunidades, com fé em Deus. Um grande abraço, companheiro. Valeu, meu irmão. Valeu, valeu. A Alejandra vai fazer as vezes aí do... Muito bom, eu gostaria também de agradecer, aprendi muito, o debate foi muito rico, e gostaria então de me despedir convidando, né, para a próxima live. A gente tem se reunido todas as quartas-feiras, às 18 horas, a gente tem até discutido isso lá no grupo de WhatsApp do Entre Nós, a possibilidade de mudar, algumas pessoas têm dificuldade, a gente provavelmente vai fazer mais para frente, a próxima já estava fechada. Então, na próxima quarta-feira, mesmo horário, 18 horas, a gente vai estar reunido para discutir uma live que vai discutir saúde mental e relações sociais nos tempos da pandemia. A gente vai contar com uma assistente social aqui de Volta Redonda, o nome dela é Inirian, mas ela é conhecida como Cissa aqui, o professor psicólogo Emiliano Davi, que é da PUC São Paulo, vai estar com a gente, com a mediação da professora Nancy, que é do Observatório também, lá da UF. Então, fica o convite aí, espero que a gente encontrar todo mundo de novo na quarta-feira, para ninguém ficar com saudade de ninguém. Enquanto isso, vamos nos cuidando aí. Alex, muito bom, parabéns aí pelo belo trabalho que o Alex faz aí, pela bela oratória, realmente muito estimulante, né, ouvir, e muito esclarecedora aí a fala do professor também. Muito obrigada. Eu que agradeço, ele está à disposição aí, hein, se precisar. Falou, gente, então. Então, Alejandra, Um abraço. Meninos lindos aí, Alejandra. Tchau. Como? Meninos lindos aí. Sim, vieram aqui ver vocês. Estavam curiosos. Tchau. Beijão.